O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos ao lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes seus pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não seja incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acreditastes, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem terem visto. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar e dedicar estes minutos para aprofundar isso que a palavra fala para nós. Como disse, a paz do ressuscitado faz o cristão. A paz do ressuscitado faz a vida nova do cristão. E a primeira comunidade se reconhecia, todos se amavam, partilhavam, ninguém era necessitado. Este é o fruto da paz do ressuscitado. De onde nasce esta paz? Em primeiro lugar, é a paz com Deus. A paz com Deus. Deus perdoou os nossos pecados na Páscoa de Cristo. Cristo morreu, nos resgatou e o perdão de Deus nos alcançou. A paz é fruto do perdão de Deus, é fruto da misericórdia de Deus. E nós todos experimentamos isso. O que é a confissão? Pedir perdão a Deus, mas sobretudo pedir e receber o perdão de Deus. Isso é uma experiência extraordinária. Não há outra coisa potente como a confissão.
Você pode condenar uma pessoa a 50 anos de cadeia, ela não vai mudar tanto quanto uma confissão faz ela mudar. Você pode fazer o que quiser, se vingar quanto quiser, mas nada muda a pessoa. Talvez a torna, seja a cadeia, seja a vingança, a torna mais dura, mais impenetrável. A única coisa que muda de verdade o coração é o perdão. Por isso que Jesus nos doou o perdão, ele reconstituiu os laços nossos com Deus, e ele, quando se apresenta aos discípulos, fala a paz, porque existe paz. Agora existe paz. Existe paz entre Deus e os homens, existe paz entre os homens, entre eles, e existe paz para com o mundo inteiro. É fruto da Páscoa. É fruto do perdão. Tanto que a segunda coisa que ele faz, depois de ter falado, a paz esteja convosco, Jesus fala, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Percebe que o pecado retorna aqui? A quem perdoardes os pecados. Precisa irradiar este perdão de Deus. Jesus está falando aqui com os apóstolos, então são os bispos, os padres, está falando do perdão sacramental, da confissão. Distribuam o perdão de Deus através da confissão, perdoem os pecados e Deus perdoará. Todos aqueles que vocês perdoarão serão perdoados. Os apóstolos são encarregados de distribuir o perdão de Deus, e isso vai produzir a paz, vai produzir a conversão. Lembre-se sempre disso. Então nós, em primeiro lugar, somos chamados a receber com as mãos abertas, os braços abertos, o coração aberto, o perdão de Deus. Isso que nos faz novas criaturas. Mas não é só isso. Sejam os apóstolos, sejam todos nós, somos chamados a perdoar os pecados, a limpar os pecados. Você não é padre, eu entendo. Porém, você tem o sacerdócio dos fiéis, o sacerdócio de todos. E com a tua simplicidade, com a tua vida, você pode limpar os pecados dos outros. Pensa um pouco. O que nós fizemos na Quinta-feira Santa, não foi o lava-pés? Não é? O lava-pés foi instituído por Jesus só para os padres ou para todos? Para todos, espero, não é? Em primeiro lugar, os padres, porque é o padre que lava os pés. Mas Jesus ensina a todos a lavar os pés, a lavar-nos os pés. E o que é lavar os pés? É limpar a sujeira que tem. Não é o batismo, porque o batismo lava integralmente a pessoa, renova. Mas depois a gente comete pecados. A gente continua cometendo pecados, não é o pecado fundamental, como antigamente, mas são pequenos pecados que talvez não são tão pequenos, são pecados que doem. Então, Jesus nos ensina a lavar os pés. O que é esta sujeira? É o pecado, entende? Então você é chamado a limpar os teus irmãos dos pecados, a lavar os pés dos teus irmãos. Este é o chamado que Deus faz para nós, entende? Não é só o padre que vem e dá a absolvição. Você também é chamado a perdoar, a dar o perdão de Deus. E como é que é a vida comunitária? Como seria a vida comunitária se não tivesse isso? Entende, meu irmão? Nós nos ferimos, por exemplo, porque cada um tem o seu modo de fazer, de pensar, de agir. Então, acontece que nos ferimos. Agora, se nós não damos o perdão, se nós levamos para o pessoal, se nós guardamos rancor do nosso coração, o que acontece? Acontece que o outro morre sujo e acontece que eu também morro.
Gente, a falta de perdão é uma faca de duas pontas, além que de dois gumes. De duas pontas. Uma ponta está no coração da pessoa que nós devemos perdoar. A ponta cai dentro do coração de quem nos fez mal, porque a pessoa se sente mal. Mas a outra ponta está dentro do meu coração. Então, quem não perdoa está se matando a ele mesmo. Quem guarda rancor está se matando. Atenção que a vontade de vingança faz pior para você do que para o outro. Quem morre é você. Então, quando você dá a paz para o outro, na verdade, você está dando a paz para você mesmo também. Eu convido a pensar no lava-pés, porque lá é o exemplo muito claro, entende? Porque esta sujeira é o pecado do irmão que te fere. Aí não sei, como pode ser na vida comunitária, é muita coisa. Um fala uma coisa desagradável, tem uma atitude, te julga ou você pensa que ele está te julgando, te despreza ou você pensa que ele está te desprezando. A vida comunitária é assim, entende? É inevitável isso. Agora, estes pecados são pequenas sujeiras que estão no corpo, na mente, na alma dos nossos irmãos. Você pode condenar o irmão ou você pode limpar o irmão. Jesus nos ensinou a limpar o irmão. Ao invés de expulsá-lo, ao invés de afastá-lo, chegar lá e limpar o pecado do irmão. Assim se constrói a misericórdia, entende? Nós não vamos conseguir viver de maneira diferente, senão limpando os nossos pecados. Porque é inevitável que isso aconteça. Mesmo se uma pessoa se esforçasse, tivesse toda a boa vontade do mundo, mesmo que tivesse um santo, mesmo que fosse um santo, ele igualmente teria sujeira, porque somos humanos. Então, ou você perdoa, ou você mata. Atenção, porque nós devemos olhar dentro de nós se há amor, se há perdão, se eu quero muito limpar o coração do irmão. Na verdade, devo limpar o meu também, porque ninguém está certo de estar limpo. Né? Nunca podemos pensar que o pecado está só no coração do irmão. Este é o domingo da misericórdia. Esta misericórdia que Jesus derrama tem um raio mais branco, é o amor de Deus que se derrama sobre as pessoas que respondem. E tem um raio mais vermelho, que é o amor de Deus, o mesmo amor que se derrama sobre aqueles que ferem o coração de Deus. Assim deve ser o nosso amor, né? O nosso amor. Ele se derrama sobre todos, alguém responde, é como este raio branco, entende? Que talvez não seja tão difícil acolher. E depois tem o nosso amor que se derrama sobre quem nos fere. Ou quem a gente pensa que nos fere. Atenção, porque a nossa cabeça também é meio estranha. Né? Eu penso que a pessoa está me ofendendo, mas na verdade não é. Sou eu que tenho as minhas feridas e eu crio coisa na minha cabeça. Então, vamos viver de misericórdia, gente. Vamos viver a misericórdia, receber a misericórdia e dar misericórdia. Porque o mundo não vai para frente com a vingança. A vingança, Gandhi dizia assim, olho por olho, dente por dente, só torna todo mundo cego. Que quero ver quem é que não tem alguma coisa que não, assim, que não vai bem. Então, este Evangelho, a paz esteja convosco. A quem perdoardes seus pecados serão perdoados. Atenção, porque se você perdoa, Deus perdoa de mão cheia, 10 vezes mais, entende? Porém, se você não perdoa, também o perdão de Deus não chega, porque o perdão de Deus chega através de você.
Então devemos prestar muita atenção, porque nós somos capazes, com o nosso jeito ranzinza, com o nosso jeito que leva para o pessoal, nosso jeito de rancor, somos capazes de deixar o irmão fora do relacionamento com Deus. Entende? Pensa um pouco, se você tivesse feito alguma coisa para uma outra pessoa, e você sente que está errado, e o outro não te dá o perdão, como é que você fica? Você vai para a capela, você reza, porém vem aquela coisa de mágoa, de sofrimento no coração. Então é muito importante que só você que pode dar o perdão que cabe a você dar. E você escancarando as portas do perdão, Deus vem com o seu grande perdão, te enche de perdão a você e te enche de perdão ao outro também. Então convido a refletir um pouco, pensar, será que tem alguma pessoa que eu devo dar o meu perdão? Tomem cuidado, porque alguém fala assim, mas eu não faço nada com ela. Mas na verdade você está ignorando ela. Quando ela entra, aí você olha para o outro lado. Entende? Existe um ignorar a pessoa. Aí você acaba se enganando também. Não percebi que tinha entrado. Na verdade, se entra um outro, você dá pulo de alegria. Assim, como dizer, não é somente a briga direta, é também o ignorar o outro que mata o outro. Então se pergunta, tem alguém na minha vida que eu devo perdoar? Tem alguém na minha vida que eu estou deixando para fora? Que é assim, que ele viva, mas que me deixe tranquilo. Porque Deus fala, dá o perdão, que eu vou dar o meu. A ele e a você também. Vai refletindo um pouco em silêncio.